Professor Raimundo Soares Figueiredo, homenageado nesta sessão solene. Convido o excelentíssimo senhor deputado Fábio Braga para compor a mesa. Convido o excelentíssimo senhor Dr. Carlos Henrique Brasil Teles de Menezes, promotor de justiça. Senhor professor Paulino Pereira, presidente do Sindicato de Estabelecimentos de Ensino do Maranhão. Pastor Gedaías Azevedo, pastor presidente do Conselho do Colégio Batista e pastor da Igreja Batista do Olho d'Água. Convidamos o nosso querido deputado Dorian Menezes para compor também esta mesa. Convido o deputado Fábio Braga para assumir a presidência desta sessão solene. Bom dia. Concedo a palavra ao deputado Edivaldo Holanda Braga, autor da proposição que concedeu a medalha ao professor Raimundo Soares Figueiredo. Excelentíssimo senhor deputado Fábio Braga, presidente desta sessão solene. Excelentíssimo senhor homenageado, professor Raimundo Soares Figueiredo. Excelentíssimo senhor Dr. Carlos Henrique Brasil Teles de Menezes, promotor de justiça. Professor Paulino Pereira, presidente do Sindicato de Estabelecimentos de Ensino do Maranhão. Senhor Dorian Menezes, ex-deputado nesta casa. Pastor Gedaías Azevedo, presidente do Conselho Batista, do Colégio Batista e pastor da Igreja Batista do Olho d'Água. O professor Raimundo Soares Figueiredo é maranhense, nascido em 16 de fevereiro de 1925, na cidade de São Luís. Filho do casal Salustiano Marques Figueiredo e Jovita Soares Figueiredo, casado com a senhora Isa Bezerra Figueiredo, de cuja feliz união nasceram-lhes 4 filhos: Luiz Fernando, Ana Lília,
Eduardo Luiz e Lília Lucas, que acresceram ao casal 11 netos. Iniciou seus estudos no curso primário na Escola União Fabril Maranhense, o curso secundário no Colégio Ateneu Teixeira Mendes e o curso a nível superior na Faculdade de Direito de São Luís, onde formou-se bacharel em Direito. O professor Figueiredo, como era mais conhecido, foi escriturário do quadro permanente do Ministério da Marinha Brasileira em 1951, assessor jurídico e contabilista do Banco do Brasil, no ano de 53. Em 1961, atuou como diretor do Colégio Batista Daniel de Latouche, em São Luís, membro por 2 mandatos do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, membro da Comissão de Negociação da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão. Atualmente é assessor dos colégios Educator e Educalis, atual diretor adjunto da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino no Distrito Federal, representante do Conselho Municipal Antidrogas. É rica e abundante a vida do professor Figueiredo, bem como sua contribuição à sociedade maranhense. Feitos que rendeu-lhe a Medalha do Mérito Timbira em 1986, concedida pelo governo do Estado do Maranhão, bem como o título de presidente emérito do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão. Chegava eu nesse estado no ano de 1967, bem jovem, membro de uma numerosa família nordestina, e aqui chegava para trabalhar numa terra vista pelos nordestinos como uma terra de salvação, uma terra de resgate de vidas que fugiram das secas, secas que matavam naquele tempo as pessoas, as crianças, as famílias, secas que renderam obras como a de Graciliano Ramos e outros grandes escritores brasileiros, como Raquel de Queiroz, ao escrever o 15, uma das obras mais importantes que retratou a miséria que a natureza, ao longo dos séculos, implantou naquelas terras secas do sertão nordestino, principalmente do Piauí ao estado das Alagoas. E aqui chegávamos numa terra bonita com 13 bacias hidrográficas, água abundante, um povo amigo, hospitaleiro. Eu nasci num lar cristão, evangélico, batista. Muitas vezes meu pai me levando no cangote, com 3, 4 aninhos de idade, para assistir uma escola dominical dentro das capoeiras do sertão da Paraíba. E fui criado no evangelho, no meio
do povo cristão, evangélico. E ao chegar aqui nessa distante época, naquela década do final dos anos 60, a primeira coisa que fiz foi procurar uma igreja evangélica batista e encontrei então a Igreja Batista Central. E ali encontramos o professor Figueiredo, a irmã Isa, uma família maravilhosa, acolhedora. Dalete está ali, Paulinho, todos também daquela igreja. Eu faço um programa no Encontro com a Saudade, todas as noites até meia-noite. Eu mando sempre um abraço para a Dalete. Essa semana eu mandei e interagia com um companheiro de apresentação e dizia: não sei mais o tempo da amizade nossa, mas acho que vão aí 9 a 10 décadas de amizade só de Igreja Central, com Dalete e a sua família Gonçalves, uma família também marcante. E assim, naquela igreja que ainda permaneço até hoje, com a minha família, pude conviver com essa família, com o professor Raimundo Soares Figueiredo, superintendente da nossa escola bíblica dominical, professor da escola bíblica dominical, um homem respeitado, duro nas suas decisões, firme, um modelador de vidas, diretor do Colégio Batista, respeitado, admirado e temido. A palavra do professor Figueiredo sempre foi uma palavra muito firme, construtiva, um ensinador, um preparador de vidas. E eu dizia há pouco para uma televisão que a contribuição do professor Figueiredo à educação não é apenas aqui em São Luís ou no Estado, como membro de Conselho Estadual de Educação, mas no Brasil. O respeito e a admiração de líderes da educação nacional por ele. Então, professor Figueiredo, esta homenagem tardia, eu lia no jornal Batista, de muitos anos para trás, quando ainda éramos, professor Gedaías, junta executiva da Convenção Batista Maranhense, no Canto da Fabril, e ali eu participava do departamento de rádio e televisão, então da junta executiva da Convenção Batista Maranhense, interagia muito com o pastor Nelson Silva Amaral, um sábio, um sociólogo, autodidata, humilde, mas preparado na obra, brincalhão, sempre bem-humorado. E eu nunca esqueço que pastor Rubens Lopes escrevia uma coluna fininha, que começava no alto, do lado esquerdo do Jornal Batista, e descia até embaixo. Esse escrito do pastor Rubens Lopes tinha um título: Um Pouco de Sol. E ele escrevia, naquela época, sobre homenagens póstumas. E o pastor Rubens Lopes condenava a homenagem póstuma.
Ele dizia que a homenagem tem que ser em vida. Se você tem que homenagear alguém, que o faça enquanto ele vive. Se alguém quiser me homenagear, que o faça, viu, professor Figueiredo? Porque eu acho que eu já estou para as homenagens póstumas, quase. Mas aí o nosso professor Figueiredo recebe em vida esta homenagem dos 42 deputados desta casa, aprovada por unanimidade, e com elogios de deputados, inclusive, que foram alunos do professor Figueiredo, à época, no Colégio Batista, aluno, digo, ele na direção daquela grande escola de ensino do Maranhão. E, repito, fazemos esta homenagem em vida ao professor Figueiredo, porque ele merece. A sua história exige de nós esta homenagem. Finalizando, esse é o registro de uma vida digna, dedicada e pautada na honestidade. Por isso a concessão da medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann, permitam-me aportuguesar o nome do nosso herói, ao professor Raimundo Soares Figueiredo, é o reconhecimento do povo do Maranhão à sua contribuição à educação do nosso Estado. Muito obrigado. Nesse momento, faremos a condecoração do agraciado. Convido o professor Raimundo Soares Figueiredo e o deputado Edivaldo Holanda. Todos de pé. Concedo a palavra ao professor Raimundo Soares Figueiredo. Excelentíssimo senhor deputado Fábio Braga, que ora preside esta sessão solene. Excelentíssimo senhor Carlos Henrique Brasil Teles de Menezes, promotor de justiça. Excelentíssimo senhor deputado Edivaldo Holanda. Senhor Paulino Delmar Pereira, presidente do Sindicato do Estabelecimento de Ensino do Maranhão. Senhor Dorian Menezes, ex-deputado. Senhor pastor Jedaias Azevedo, presidente do Conselho Batista, presidente da Igreja Batista do Olho d'Água. Meus senhores, minhas senhoras.
Ao receber o convite para participar desta sessão solene de entrega de medalha de honra ao mérito Manuel Beckmann, surpreendi-me ao tomar conhecimento de que seria homenageado com tamanha distinção. Perguntei-me se seria merecedor de tal honra. Faz parte da minha personalidade procurar fazer o melhor que posso sempre que me é imputada qualquer responsabilidade, e ao fazê-lo, critico-me pelo que poderia ter feito melhor. Talvez daí minha surpresa. Oriundo de família humilde, construí a minha vida profissional pautada em integridade e estudo. O estudo fez tanta diferença na minha vida que a decisão por me dedicar profissionalmente à educação no meu estado foi um imperativo. Contribuir com a formação de gerações onde os valores cristãos eram a base, o fundamento. Permitem-me ser grato a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de servir como educador. Assim, encarei a carreira do magistério e direção de escola, a princípio, como um ministério. Não podemos fugir de exercitar o dom dado por Deus. Todos hão de concordar que a desobediência do profeta Jonas não é um exemplo a ser seguido. E mesmo com a formação jurídica, com amplas possibilidades, a minha escolha foi dedicar os melhores anos do meu labor à causa educacional. Militei 29 anos na área educacional, não só como professor e administrador escolar, mas também como membro do Conselho Estadual de Educação em vários mandatos e presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão. Foram anos de muitas lutas. Não obstante o desânimo, muitas vezes, assolar os educadores diante da realidade que nos cerca, onde os professores são tão desvalorizados. A minha palavra a eles é de perseverança. Alimente a paixão que um dia os levou a optar por transformar vidas através do ensino e exemplo. Concito nesta oportunidade a todos que fazem educação, do diretor ao porteiro, que não desanimem. A educação faz diferença e a esperança e a perseverança produz resultados. Se há um legado que sempre me causará orgulho, é ver seguidores nesta caminhada, como as minhas filhas que dirigem escola. Desculpe a referência pessoal, pelo menos elas me seguiram, mas sei que tantos outros educadores estão aí para aceitar os desafios de uma educação boa que edifique e construa. Não poderia deixar, contudo, de agradecer aos ilustres membros desta Casa Legislativa, especialmente ao deputado Edivaldo Holanda, pela honra que me concedem. Encerro minhas palavras citando o ilustre educador Anísio Teixeira, que a muitos tem inspirado pela sua paixão pelo educar. Aspas. Educar é crescer, crescer é viver. Educação é assim, vida, no sentido mais autêntico da palavra. Comprometer com a educação é ter vida. Muito obrigado. Eu queria, em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e não me furtando em roubar um pouquinho do tempo de vocês, eu queria fazer uma homenagem pessoal
de uma amizade que eu tive, eu acho que eu nem me lembrava há quanto tempo, mas quando eu dirigia o Selma, fui incumbido de fazer negociações na questão das mensalidades escolar. E quem presidia à época era o professor Figueiredo. E hoje já se passaram mais de 25 anos, professor, mais ou menos. Está aqui ao meu lado também, colega de faculdade, o Carlos, e eu tive a grata satisfação. Sempre achei que o Luiz Fernando aqui era sobrinho e não filho. Então, meu amigo também, Luiz Fernando, um dos maiores jogadores de handebol. Mas, professor Figueiredo, eu entendo, ouvi atentamente o seu discurso, eu acho que se a maioria das mães nossas do interior e daqueles que vieram desde 67 para o Estado do Maranhão, como o deputado Edivaldo Holanda Braga, nós viemos com uma missão na cabeça. Todos diziam que a gente, para mudar o mundo, tinha que ter educação. Daí a primeira coisa era ter uma formação. E deixo aqui também o meu sentimento que quando vim para São Luís, em 80, e a primeira escolha minha era o Colégio Batista na época. Por um pequeno lapso de perda de informação da minha mãe, eu acabei sendo matriculado no Marista. E, na época, nós tínhamos uma desavença histórica por conta das práticas esportivas entre Marista e Batista, e também de comparar os boletins de uma escola e da outra. E, na época, eu me lembro que quando a primeira reunião que tive com o comandante Figueiredo na questão das mantenedoras dos estabelecimentos de ensino privado do Estado do Maranhão, a primeira coisa que veio, ele dizia, não, sou representante do Colégio Batista, a primeira coisa que veio à memória naquela época foi a questão de não ter estudado no Colégio Batista. E, por conta sua, nós somos formados na carreira jurídica, você optou pela área educacional e eu optei pela área política. Então, assim, hoje, eu me sinto gratificado que, como deputado, votei para que essa homenagem, como tantos outros deputados, os outros 41, para que essa homenagem a um homem de bem, a um homem que passou a vida toda, assim como o nosso amigo Cabral Marques, e tantos outros passaram a vida toda dedicada à educação do Estado do Maranhão, dedicada à educação dos filhos alheios, como os professores costumam dizer, a educação do povo do Maranhão. Esse povo do Maranhão que só será um grande povo se a educação no Maranhão avançar a passos largos. Cada um já deu uma contribuição e a gente espera que as futuras gerações dêem contribuições muito maiores. Então, portanto, em nome dessa casa, eu quero fazer essa saudação e dizer que essa homenagem não... Vou aqui concordar com o meu querido amigo e parente Edivaldo Braga, nada de Holanda, Edivaldo Holanda Braga, que essa é uma homenagem tardia, já deveria ter sido feita pela Assembleia que representa o povo do Estado do Maranhão. Portanto, o meu agradecimento a todos os seus familiares e a sua história, senhor professor Raimundo Soares Figueiredo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Eu convido a todos para que se possam bater uma foto desse momento histórico aqui na frente e convido depois a um coquetel que será servido no hall de entrada desse prédio.